Olá, o vídeo de hoje é sobre gestão de crises nas redes sociais. Quem não gosta de uma treta, né? A menos que seja envolvendo a nossa empresa e a gente não gosta nem um pouco, mas dá uma olhadinha no que acontece nos bastidores e como que as grandes marcas se saem, muitas vezes até se saem bem, de gestão de crise nas redes sociais é uma coisa que interessa a muita gente. Gente, quem acompanha o trabalho da Projetual nas redes sociais viu que na semana passada eu estive com os alunos do curso de Comunicação Institucional da UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal aqui do Paraná, batendo um papo com eles a respeito de gestão de crises nas redes sociais. Então, eu levei alguns cases, tanto de grandes marcas como de pequenas e médias marcas, inclusive aqui da agência e outros cases aqui da cidade de Curitiba, para a gente analisar junto, bater um papo e chegar ao final daquele momento com algumas dicas práticas de como os alunos que querem trabalhar com social media deveriam se comportar frente à gestão de crises. Tem um vídeo que eu gravei em março, soltei para vocês o que aprender com o Dia da Mulher do Ministério do Trabalho. Lá eu falo um pouco também sobre gestão de crise nas redes sociais, porque foi uma campanha que não pegou muito bem. Dá para vocês darem uma olhada lá, então hoje eu não vou trazer esse case novamente. Vamos falar primeiro da Ruffles, que é esse que eu acabei de citar. Então, para quem ficou curioso, aconteceu o seguinte. Não sei se vocês conhecem o Tumblr Sincero. É um Tumblr bem engraçado, assim, bem irreverente em relação a marcas e os slogans, se fossem slogans sinceros. E no caso da Ruffles, eles escreveram assim: tem batatas no meu saco de ar. Então, brincando que o pacote de Ruffles realmente é bastante ar e relativamente pouca batatinha. Só que, em vez de gerar uma crise, né, fazer disso um grande problema, a Ruffles usou como um argumento de educação do seu público. Então, eles soltaram alguns infográficos bastante informativos, mas também bastante ilustrativos sobre o porquê desse tanto de ar no saco da batata, que segundo eles é para proteger, para que a tua batata chegue fresquinha, sequinha, crocante, enfim. Então, acho que o que a gente que trabalha com marketing digital e mais especificamente quem trabalha com social media tem que ter em mente é que você tem que estar preparado, você tem que conhecer muito bem o teu produto, o teu serviço. Só assim você tem argumento, né? Porque a pior coisa é você também querer defender alguma coisa sem ter argumento. Diante disso, lá inclusive no evento da UTF, nós discutimos a respeito de uma outra campanha do Ministério do Trabalho relacionada ao Dia do Trabalho, cuja print eu não consegui mais localizar na internet, apenas notícias ainda noticiando esse caso que aconteceu. Então, o que aconteceu é que eles fizeram um post sobre o Dia do Trabalho e depois deletaram. Por quê? Porque eles usavam a imagem daquele filme do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos. E na verdade aquele filme é um ícone, mas não um ícone como uma celebração do trabalho, ao contrário, é uma grande crítica sobre o método de trabalho na época, repetitivo, maçante, sem pensamento, né? Então um trabalho humano totalmente voltado para a execução e para a repetição. Uma coisa que eu discuti muito com os alunos lá da UTF é que para fazer social media você tem que ter referência, você tem que ter conceito, você tem que ter embasamento. Então, se você acha que é bacana o vídeo do Charlie Chaplin em Tempos Modernos, antes de você postar isso, associando essa imagem ao Dia do Trabalho, você tem que saber todo o contexto em que o filme ou a imagem se passou, né? Então, a gente vê muita bola fora também, porque as pessoas não pesquisam muito bem. Uma outra coisa que foi discutida lá no evento foi uma moça que estava participando, que comentou que trabalhava num tribunal de justiça aqui do Paraná, se eu não estou enganada, e que num determinado órgão do judiciário em Brasília,
o social media estava sendo muito criticado porque ele estava usando memes muito infantilizados, digamos assim, para assuntos jurídicos bastante sérios. E aí nós levamos ao debate a questão de, muitas vezes o meme é uma forma de você trazer um conteúdo denso, difícil, para uma simbologia mais fácil de ser compreendida, até como uma forma de conhecimento, reflexão sobre o tema, mas aí a gente se esquece da persona, quer dizer, então de repente meme pega muito bem para a faixa etária do social media que está fazendo, mas não pega bem para as pessoas leitoras da página. Tem um case muito recente aqui de Curitiba que aconteceu na semana passada, e esse eu não vou colocar print propositadamente porque foi envolvendo uma outra agência de comunicação e eu não tenho intenção nenhuma aqui de ser parcial, né? De repente vocês podem fazer uma leitura de que eu tô querendo denegrir ou trazer esse assunto à tona porque se trata de uma outra agência, e de forma alguma, acho que sempre que uma agência se envolve em polêmica é ruim para todas as outras, porque isso meio que queima a imagem de toda uma categoria. Então, assim, existe um grupo fechado de design aqui em Curitiba, e um determinado designer postou assim, fez um teste nessa agência. No dia do teste, ele fez algumas artes, né? Segundo a agência, ele precisava ser testado tecnicamente. E o que acontece é que esse rapaz pediu feedback para a agência depois em relação ao processo seletivo e disseram para ele que ele não havia sido selecionado. Enfim, dando uma encurtada aqui, porque o debate foi longo, o rapaz dias depois voltou no Facebook e por acaso viu as peças dele que ele fez como teste veiculadas na página oficial de um determinado cliente dessa agência. Aí vocês podem imaginar o quanto ele estava frustrado, reclamando, não havia sido remunerado e não havia sequer sido avisado que as peças não eram fictícias, né? Não eram só para o teste, e sim que a agência pretendia usar isso. Pois bem, qual foi o erro dessa empresa, além de, claro, em primeiríssimo lugar, ter usado as peças sem autorização? Gente, o grupo era fechado, tinha 14 mil pessoas, logicamente uma repercussão bem negativa, só que a marca, a empresa, ao invés de moderar, ou seja, ir atrás primeiro da pessoa resolver o problema e depois ir no grupo e dizer que a situação estava resolvida, eles fizeram um comunicado oficial na fanpage dizendo: ops, erramos, usamos a arte de um designer, não sei o que. Aí disseram que salvaram o teste dele no servidor e que alguém desavisado pegou do servidor e acabou postando na fanpage do cliente. Uma explicação por si só bem complicada. Mas o que acontece analisando friamente aqui a postura e a gestão de crise? Eles levaram a discussão para um outro ambiente, ou seja, para a fanpage deles, onde todos os clientes acabaram vendo, ou grande parte acabou vendo, que é assim, né? Você pode dizer, o alcance orgânico do Facebook é pequeno, mas acontece uma treta para você ver se esse alcance não fica 3 vezes maior. Então aí começou o burburinho, todas as agências de Curitiba ficaram sabendo, concorrentes ficaram sabendo, clientes ficaram sabendo, e a discussão que antes era num foco só é como você duplicar o incêndio. Eles começaram a ter que ver todas as críticas que estavam acontecendo no grupo e mais todas as críticas que estavam acontecendo no próprio post da fanpage. E na quarta-feira, então, eu fui tirar as prints para levar para discussão também, sem citar o nome da agência, no evento da UTF, e para minha surpresa, quarta-feira à noite tinham sumido os 2 posts, tanto o do grupo quanto o da página. Eu achei que isso foi o terceiro erro dessa empresa, dessa marca. Por quê? Porque o burburinho foi muito grande, a repercussão foi muito grande, e algumas outras pessoas, assim como eu, com certeza entraram na página para ver qual havia sido o desfecho, a solução que eles prometeram que dariam para o caso. Eles prometeram que dariam uma solução e a solução foi apagar o post. Então, claro, provavelmente rolou aí um acordo em que eles fizeram o rapaz assinar que também deletaria a postagem, mas eu diria para vocês que deletar o post definitivamente não é a solução e pega muito pior para a marca do que simplesmente você resolver, estancar o problema e depois você fazer o teu comunicado oficial. A Brastemp fez isso de uma forma
primorosa. Também tem um vídeo que viralizou de um consumidor dizendo não é uma Brastemp. O que a Brastemp fez? A Brastemp entrou em contato com esse consumidor, primeiro resolveu o problema e depois lançou um segundo vídeo, aí sim mostrando a solução e o consumidor satisfeito, e isso teve ainda mais visualizações do que o primeiro vídeo. Com base nesse debate e outros que a gente levou lá para o evento, que teve quase 2 horas de duração, eu fiz então para os alunos um checklist de aquilo que você que vai trabalhar com redes sociais tem que ter em mente quando houver uma crise. Acho que a primeira palavra, o primeiro conceito que você tem que ter em mente é timing. Timing, tempo, momento, hora de você agir é o principal. Não deixar a coisa se tornar muito grande, mas também ter o teu plano de ação. Então, se você conhece bem a tua empresa, teu produto ou serviço, você sabe que às vezes, por mais que você se esforce, você tem probleminhas de, por exemplo, prazo de entrega. Gente, já faz alguma coisa relativa a uma eventual reclamação sobre prazo de entrega. Por exemplo, um caso aqui da agência de um cliente muito comprometido com qualidade, a churrascaria Sabor na Brasa, que eu sempre cito como um case muito positivo de moderação em redes sociais. Quando eles têm algum problema de reclamação, por exemplo, teve uma reclamação que um consumidor disse que o churrasco havia chegado frio na casa dele. E o cliente constatou que a data do pedido era um dia que realmente choveu muito aqui em Curitiba, que os motoboys ficaram sobrecarregados, o trânsito ficou caótico e que provavelmente o tempo de entrega desse consumidor tinha sido maior que o normal e por isso provavelmente a comida tivesse mesmo chego fria. O que esse cliente fez? Se desculpou e deu um voucher, uma bonificação no valor equivalente ao do primeiro pedido para uma nova experimentação. Então, bonificação também pode ser uma saída boa, porque você tem que aprender com a crise, aprender com o que você escutou. Pode ser que isso seja uma boa forma de você ouvir o mercado e se fortalecer, né? E resolvido, gente, uma vez você resolveu, não retroalimentar a situação. Então, a tua empresa não tem que ser a última a falar. Se você já resolveu, já colocou lá, tá resolvido, tal forma, erramos a partir de hoje assim, assado, tal, mostrou que foi feita uma ação para de fato aquilo não acontecer e estancar o problema, se vier mais um e dizer assim, o que aconteceu? Você não tem que ir lá responder. Ou se vier mais um e disser, não fizeram mais que obrigação, você não precisa ter a última palavra. Então, resolveu, estancou, parou o problema, não precisa ficar retroalimentando a crise, porque senão você só dá voz para mais gente que chegou atrasado e que ainda vai querer fazer mais burburinho. Quanto antes a gente acabar com a crise, melhor para nossa marca. Gente, as minhas dicas de hoje eram essas. Me conta se a tua empresa já se viu aí envolvida em alguma polêmica. Vou gostar de saber, porque cada um desses cases a gente com certeza aprende. Eu vejo que as pessoas estão também muito sensíveis. A onda do politicamente correto realmente pegou forte. E o importante é você ter conceito e posicionamento. É por isso que a gente tem que ter uma estratégia, a gente tem que ter a posição da empresa muito clara, a forma como ela se posiciona em determinados assuntos, ou até se ela não se posiciona em relação a determinados assuntos. Tudo isso nós que estamos trabalhando com social media temos que dominar antes de fazer uma postagem. Se a gente fizer uma postagem sem pesquisa, sem conceito, sem conhecer a persona, tanto da marca quanto do comprador, as nossas chances de errar vão ser muito maiores. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like, se inscreve no canal youtube.com/Projetual Comunicação. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo conteúdo.